Fala galera, hoje a gente vai falar de Gálatas, capítulo 2. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Gálatas 2 a gente vê Paulo falando um pouquinho mais sobre a justificação pela fé e não pela lei. Também vai falar um pouquinho sobre como ele conheceu, como ele interagiu com os apóstolos, como os apóstolos validaram o evangelho que ele estava pregando. Um capítulo bem interessante para a gente estudar. É uma continuação do capítulo 1 e Paulo já faz uma introdução para o capítulo 3. Falei isso no vídeo da introdução, né? O capítulo 3 vai vir com algo um pouco mais de ensinamento, um pouco mais doutrinário. Paulo já começa a fazer a introdução desse assunto aqui no capítulo 2. Acho que você sabe disso, mas vale lembrar, né? A carta de Paulo aos Gálatas era uma carta corrida. Essa divisão de capítulos foi feita pela igreja só para organizar a palavra. Então, o que a gente vê aqui como capítulo 1, capítulo 2 e 3 não existia na carta de Paulo. A carta de Paulo era uma carta corrida. Acho que você já sabe disso, mas é legal lembrar para facilitar aqui o estudo quando eu digo que o finalzinho do capítulo 2 já começa a introduzir o assunto do capítulo 3. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Paulo abre aqui o capítulo 2 falando da viagem dele para Jerusalém. A gente lê o seguinte: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aqui a gente vê Paulo falando da viagem dele para Jerusalém. Não tinha sido a primeira viagem, essa não é a segunda viagem. A gente tem uma primeira viagem quando Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos, né? Os apóstolos, a igreja como um todo tinha medo de Paulo porque Paulo vinha perseguindo os cristãos. Barnabé tem essa atitude aí de muita coragem, de muita humildade, de ir apresentar Paulo para os apóstolos. Depois Paulo faz mais uma viagem com Barnabé para suprir as necessidades ali da igreja de Jerusalém. Vemos também essa viagem descrita aqui. Creio eu, muitos dos estudiosos, muitos teólogos creem que é a viagem de Atos 15 do Concílio de Jerusalém. Tem aí alguma discussão se é realmente essa viagem? Creio eu, lendo a palavra, estudando, que sim, é a viagem descrita em Atos 15, que é a viagem do Concílio de Jerusalém. Lembra? Falei para vocês lerem Atos 15, né? No vídeo de introdução. Aqui Paulo fala que expõe, então, o evangelho que ele estava pregando ali para os apóstolos. Então, o que acontece aqui é que os apóstolos validam o evangelho que ele estava pregando. O evangelho era o mesmo, né? A mensagem era a mesma. O público era diferente. Os apóstolos ali, os originais, né? Antes da escolha de Paulo como apóstolo, de Cristo escolher Paulo como apóstolo, eles pregavam para os judeus. Eles iam e sempre pregavam para os judeus. Paulo pregava para os gentios. O evangelho que estava sendo pregado era o mesmo. Cristo havia dado o evangelho para os apóstolos, Cristo havia dado o evangelho para o apóstolo Paulo, em momentos diferentes. Mas o evangelho era o mesmo, a mensagem era a mesma. Dado esse fato, qualquer pessoa que acusasse Paulo depois de estar pregando algo que não fosse o evangelho, cairia automaticamente em descrédito, uma vez que os próprios apóstolos, os que fundaram ali a igreja primitiva, validaram que o ensino de Paulo era um ensino verdadeiro. Então foi muito importante esse momento de Paulo expondo o evangelho ali que ele estava pregando para eles, para ter essa confirmação. Paulo também diz que fez isso para que ele não estivesse correndo em vão, né? É importante que a gente sempre submeta ao Espírito Santo tudo aquilo que a gente está fazendo, para que aquilo que nós fazemos para o reino não seja em vão, para que não seja uma obra morta. Então, assim como Paulo submeteu o ensino que ele vinha levando para os gentios, para os apóstolos ali, é importante que a gente submeta tudo que a gente faz ao Espírito Santo, à direção do Espírito, para que a gente não corra em vão. Foi uma preocupação de Paulo, creio que é uma preocupação bem importante para a gente ter também. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre quem é Barnabé, dá uma olhada nos nossos comentários, tanto lá no blog quanto aqui no canal, de Atos 11, 13, 14 e 15. Nesses vídeos, nesses textos do blog, eu falo sobre Barnabé. Daí ali nos versículos 8 e 9, a gente vê o profundo respeito e admiração que Paulo tinha pelos apóstolos, né? Está escrito o seguinte:
Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aqui Paulo, além de reconhecer a autoridade apostólica de Pedro, Tiago, João, acredito que também dos outros apóstolos, ele também fala um pouquinho sobre a validação que ele recebeu daquilo que ele estava pregando e como eles se organizaram, né? Aqueles apóstolos iniciais então iriam para os judeus, Paulo iria pregar para os gentios, então até por isso que Paulo vai fazer várias viagens missionárias aí para alcançar gentios de diversas partes ali do Império Romano, da região que eles viviam na época. O que eu vejo aqui é que Paulo reconhece sim a importância, honra a importância daqueles apóstolos, mas logo depois, no mesmo texto, na mesma carta, a gente vê que Paulo repreende Pedro. O que eu aprendo com isso é que nós devemos sim honrar as pessoas que ministram nas nossas vidas, reconhecer que Deus as enviou. Ao mesmo tempo, entendo que precisamos saber que essas pessoas não são infalíveis, essas pessoas não são perfeitas. São santificadas por Cristo, tanto quanto nós somos. Mas não são perfeitas, elas vão errar, elas vão falhar. E isso me ajuda a entender que elas têm um valor inestimável, né? Porque têm ministrado na minha vida, mas que ainda são pessoas, são seres humanos, que vão falhar, que vão errar, que às vezes eu não vou concordar com algo. E nós, em amor, devemos viver como igreja, nos conectando com essas pessoas, honrando, vivendo em amor realmente, mas só sabendo que elas não são perfeitas. Assim como Pedro, né? Pedro foi apontado aqui por Paulo como uma das colunas, né? E ao mesmo tempo foi repreendido por uma atitude incorreta. Isso mostra como Paulo tinha um relacionamento saudável com os apóstolos, honrando, mas também se lembrando que eles eram pessoas, que eles erravam. No versículo 11, então, a gente vê Paulo repreendendo Pedro, né? Tá escrito assim: "E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível." O caso aqui era que Pedro vinha comendo com os gentios ali, vinha tendo comunhão com os gentios, mas quando chegam uns judeus ali, cristãos, Pedro se afasta dos gentios e começa a caminhar só com os judeus. Como quem dissesse, olha, não é certo caminhar com os gentios, não é certo comer com os gentios. Os judeus tinham os judeus têm, né, essa questão de que eles comem com quem eles têm comunhão. Eles não entravam na casa dos gentios, eles não tinham comunhão, não comiam com os gentios. Isso era impuro para eles. Quando a igreja é estabelecida e Pedro tem a visão do que é puro e do que é impuro, está relatado em Atos, né? Se você fez o estudo de Atos com a gente, você sabe do que eu estou falando. Essa barreira acaba. Tanto que eles vão sim ministrar para os gentios, inclusive Pedro ministra um pouco para os gentios, a gente vê isso lá em Atos também, né? Então, essa lei que existia para os judeus, que eles não poderiam comer com os gentios, isso acaba. Tanto que Pedro faz isso. Mas ao mesmo tempo, quando alguns judeus chegam, ele se afasta. É por isso que Paulo repreende a Pedro. E aqui, na minha opinião, a gente tem dois aprendizados, né? O primeiro deles é bem claro, a gente não tem que fazer acepção de pessoas. A palavra nos ensina isso, né? Não podemos fazer diferença entre uma pessoa e outra. E como igreja, eu creio que nós temos muito a aprender sobre isso ainda, né? Não podemos discriminar as pessoas, não podemos fazer acepção, não podemos tratar de uma maneira diferente, ou maltratar, infelizmente em alguns casos a gente ainda vê isso, ou maltratar as pessoas pelas escolhas delas, pela vida delas, pelo que elas fizeram no passado. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deixou muito claro para o povo de Israel que os gentios também faziam parte da família dele, que Cristo também havia morrido pelos gentios, não só pelos judeus. Deus vem nos ensinando isso há milhares e milhares de anos. Então, creio que é uma mensagem muito importante. Não podemos fazer acepção de pessoas, devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Essa é a mensagem
praticamente central ali de Cristo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não devemos fazer acepção de pessoas. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós não podemos nos moldar ao padrão que as pessoas estabelecem. Aqueles judeus convertidos estabeleceram um padrão, que era necessário se circuncidar, não podia comer com os gentios. Eles continuavam carregando esse velho padrão para a nova vida que eles tinham com Cristo. E Pedro, naquele momento, resolve se moldar a esse padrão que eles estavam estabelecendo. O nosso padrão não é estabelecido pelas pessoas, o nosso padrão é estabelecido pela palavra. Quem estabelece como nós devemos viver é a palavra de Deus. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas fazem, não são as modas, não é o que as pessoas dizem ou a maneira que elas nos criticam, não. O que estabelece o nosso modo de viver é a própria palavra do Senhor. Então é por isso que Pedro é repreendido por Paulo, porque Pedro estava se moldando à opinião daqueles judeus. Daí no versículo 16, alguns versículos para frente, a gente já começa a ver Paulo então dando vários argumentos da justificação pela fé e não pela lei, né? Não pelas obras da lei. A gente lê no 16 o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, vem aí encerrando essa parte da carta, Paulo falando, olha, não é pelas obras da lei que nós somos justificados, é somente pela fé em Cristo. Paulo, como eu falei, já começa a introduzir esse assunto. Ali no versículo 21, a gente vê Paulo falando o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou algumas traduções vão estar que Cristo morreu em vão, né? A mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte, olha, então, se a gente for acreditar que a justificação acontece pelas obras da lei, pela circuncisão, pelas cerimônias, pelos ritos, então Cristo morreu em vão. Paulo já traz um argumento muito enfático, falando, olha, quando você acredita que você é justificado pela lei, Cristo então morre em vão. Não faz sentido a morte de Cristo, porque Cristo morreu justamente para que o preço dos nossos pecados, o preço necessário para que fôssemos vistos por Deus como justos, fosse pago. E se esse preço pode ser pago pela lei, quando nós seguimos a lei, então Cristo não era necessário que Cristo morresse. O argumento de Paulo é perfeito. Uma frase que Paulo usa que, na minha opinião, já mata o argumento da justificação pelas obras da lei, mas Paulo vai falar ainda muito nessa carta sobre esse assunto. No versículo 20, a gente vê então a consequência disso, né? A célebre frase de Paulo. Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que eu aprendo aqui, né, é que quando nós entendemos que somos justificados pela fé, que Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados e tudo que nós precisamos fazer é crer nele, então com Cristo nós morremos e Cristo passa a viver em nós. Falei sobre isso recentemente, né? O que isso significa, na minha opinião, é que não é a nossa opinião que importa, não é o nosso jeito de viver que importa, não é o que nós pensamos que importa, não é o que nós fazemos, mas o que Cristo pensa, o que Cristo quer, o que o Senhor deseja para as nossas vidas, o que Ele fala sobre nós. Tudo muda nas nossas vidas. Assim como Paulo fala, né, que na vida dele tudo mudou, e estou aqui fazendo uma interpretação do que ele fala, a mesma coisa acontece conosco, né? Cristo morreu por nós. E isso muda tudo nas nossas vidas. Galera, é isso sobre o capítulo 2 aqui. Creio que tem bastante conteúdo para a gente estudar, tem muito para você meditar aí. Peço que você ore, você peça a direção do Espírito Santo. Você já sabe, né? Lá no blog, vou deixar o link para o post aqui na descrição do vídeo, tem os desafios do capítulo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no entendimento, tem lá os desafios do capítulo. Tenho terminado esses vídeos de estudos bíblicos com oração, você já sabe. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo.
Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos deu Cristo para morrer por nós na cruz, para que o preço dos nossos pecados fosse pago e nós pudéssemos ser justificados pela fé, Senhor. Peço que o Senhor continue nos dando entendimento do que isso significa para nós, que nós possamos continuar aprendendo com essa carta de Paulo aos Gálatas, que nós somos sim justificados pela fé e não pelas obras da lei, não pelas regras, não pelas cerimônias, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o Teu Espírito Santo continue falando com cada pessoa que está fazendo esse estudo, continue falando comigo, nos dando direção, nos ensinando a Tua Palavra, nos ensinando a aplicar a Tua Palavra todos os dias nas nossas vidas. Como compartilhamos aqui hoje, peço que o Senhor também nos ensine a amar as pessoas sem acepção, Senhor. Que nós aprendamos a honrar as pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas para ministrar nas nossas vidas, entendendo que devemos honrá-las e que elas também são pessoas que erram, que cometem as suas falhas, Pai. E que através desse entendimento, o nosso relacionamento como igreja seja um relacionamento de unidade verdadeira, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço porque sei, Senhor, que assim se fará. E se você concorda com essa oração, você diz, em nome de Jesus, amém. Galera, é isso. Creio que agora já estão aparecendo outros 2 vídeos para você assistir aqui. Deus abençoe a sua vida. Paz.